na saúde durante os quadrimestrais durante o ano. Tá? Eu vou pedir para abrir o nosso evento, nossa apresentação, o secretário municipal de saúde de Cabo Frio, doutor Roberto Pilar. Boa tarde a todos. Agradecendo à vereadora Alessandra Codê sua presença. Espero que os vereadores também venham comparecer. Esse é um relatório que vai ser apresentado da gestão passada, do último quadrimestre da gestão passada. O nosso será apresentado em julho. Isso aí é a lei de 2012, nós temos que cumprir. Portanto, agora a nossa técnica, Mônica, que é enfermeira, vai fazer uma apresentação do relatório para vocês. Boa tarde a todos. Como o doutor Pilar falou, nós hoje estamos fazendo a apresentação do relatório quadrimestral de prestações de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Ele é referente ao terceiro quadrimestre de 2016 e ele, por si só, já é um consolidado do ano, tá? Em relação à parte financeira. Existe uma lei, que é a Lei 141 de 2012, que determina que as secretarias de saúde, tanto as municipais quanto as estaduais, apresentem esses relatórios quadrimestrais de prestação de conta. Por que isso? Porque esse relatório, através dele, a gente é capaz de comprovar a aplicação mínima em saúde com recurso próprio, que para os estados é 12%, para os municípios 15% e para a União é um valor em cima do PIB do ano anterior. Tá? Então, o período vai de setembro a dezembro de 2016 e, de acordo com a lei complementar, no artigo 36, diz que o gestor SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Então, agora nós vamos começar, propriamente dita, a apresentação. Aqui a gente vai fazer uma descrição da rede SUS. A gente sabe que alguns serviços estavam fechados, né? Mas nós nos baseamos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que tem toda a rede cadastrada. Então, o município de Cabo Frio conta com laboratório clínico, laboratório de anatomia patológica e citopatologia, serviço diagnóstico por radiologia, serviço diagnóstico por ultrassom, serviço diagnóstico por tomografia, serviço diagnóstico por ressonância, serviço de diagnóstico por medicina nuclear em vivo, que são as cintilografias, serviço de diagnóstico por endoscopia, serviço de diagnóstico por radiologia intervencionista, que são as angiografias, os CAPs, que são as estruturas de acompanhamento de saúde mental. Policlínica, nós temos o PAN, representado aí, as UPAs, hospitais gerais, os especializados ou de alta complexidade, que tem a cirurgia cardiológica, a oncologia, a UTI e a ortopedia. A nível ambulatorial, nós também contamos com alguns dispositivos. O município de Cabo Frio é polo regional para alguns serviços de alta complexidade para a região. No caso, seria a oncologia, né? O polo de ostomizados, que é ligado à parte da oncologia, a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, o Hemolagos, que é o hemocentro regional, o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, também regional,
e temos o Centro de Reabilitação, que aí é próprio. Em relação às auditorias realizadas, não teve auditoria no período. Esses dados todos que eu estou passando para vocês, esses dados são todos de fontes oficiais. E esse aqui é da página do Sistema Nacional de Auditoria, que qualquer cidadão pode consultar do período que quiser, observar as auditorias que foram realizadas, e aqui a gente vê que ali embaixo do mapa a gente coloca a unidade federativa, o município, o departamento é o DENASUS, a atividade de auditoria, coloca o período que quer e manda consultar. E ali nenhuma auditoria foi encontrada. Está pequenininho ali no slide, mas qualquer um pode fazer a consulta. Agora, com relação às internações hospitalares, né, nós tivemos, de setembro a dezembro, essa produção, né? A produção caiu um pouco, foi caindo, e em dezembro ela subiu um pouco, talvez como reflexo do fechamento de alguns serviços e a reativação parcial de serviços no final do ano. Aqui a gente vê as internações, porque a gente estava discutindo a questão das complexidades, né? Então, as internações, a gente vê que a parte azul, que representam 1.709 internações, foram de média complexidade e 440 de alta complexidade. Existe um parâmetro que a gente tem dentro dos estudos da gestão, em que cada área, atenção básica, média complexidade ou alta complexidade, tem um percentual a atender. E esse percentual a gente vê que está correto em relação à média e à alta. O que é esperado é que tenha mais a média complexidade mesmo. Não existe atenção básica e internação. As internações já são média ou alta complexidade, por isso que ela não está representada aqui. Agora, a distribuição das internações por grupo. Seria o grupo clínico, dos procedimentos clínicos, e os procedimentos cirúrgicos. A gente vê que tem uma diferença pequena entre os clínicos e os cirúrgicos. Temos mais clínico do que cirúrgico, 1.190 e 959 cirúrgicos. Não é uma diferença muito grande. Aqui a gente tem a distribuição dessas internações por subgrupo. E aí a gente pode destacar ali essa linha de 748 tratamentos clínicos, que seriam as internações clínicas, tá? Depois a gente tem outras cirurgias, essas outras cirurgias seriam as cirurgias gerais, tá? Não as cirurgias específicas, e a questão do parto e nascimento, tá? Com 256. A produção ambulatorial, a gente pode observar que ela vem crescendo, ela diminui e ela aumenta bastante na produção de dezembro. Tá? Também, talvez, com alguma relação com fechamento ou interrupção de algum serviço que tenha sido reativado no final do ano. Aqui, com relação à complexidade, aí a gente já vai ver que a gente vai ter a atenção básica, que é o azulzinho, tá? A média complexidade, que seria do PAN, policlínicas, os serviços especializados de cardiologia, oftalmo, neuro, tudo isso seria a média complexidade. A alta complexidade, que é aquele verdinho, e o outro que não se aplica, que são procedimentos que não têm classificação. Eles não são de atenção básica, não são de média e não são de alta. Então, a gente pode observar também, como o outro, que há um crescimento da produção também em dezembro, né? E a média complexidade em todos os meses se mantém como a principal fonte de produção de serviço, né?
Aqui a gente tem a distribuição dessa produção por grupo, né? O grupo mais importante é o grupo da finalidade diagnóstica, que seriam os exames. Aí estariam todos os exames. Estariam os exames de laboratório clínico, de radiologia, de média, de alta complexidade, de básica, tá? Todos eles estariam ali. Depois deles, nós temos os procedimentos clínicos, que seriam as consultas, basicamente as consultas, tá? Então, a gente tem mais procedimento com finalidade diagnóstica, 114.470, do que a própria produção de consultas, que ficou em torno de 90.355. Nesse quadro aqui, que a gente tem a produção por subgrupo, a gente destaca ali as consultas e os atendimentos, que foi aquilo que a gente estava falando, que as consultas ambulatoriais são o procedimento mais importante da média da produção ambulatorial. Os diagnósticos laboratoriais também estão ali em terceiro lugar, e as ações coletivas e individuais em saúde, que essas são as ações praticamente da atenção básica, tá? Lá no início, a gente falou que a gente estaria vendo a parte das auditorias, a parte da produção, cruzando com os indicadores de saúde. A gente utiliza como parâmetros para avaliação as metas do CISPACTO. Existem algumas metas que são selecionadas pelo Ministério, que são aquelas que estão ali, que são passíveis de avaliação para o quadrimestre, tá? De apuração quadrimestral. Tá? Esses resultados já são os resultados do ano de 2016. Tá? Porque quando a gente fecha o terceiro quadrimestre, quando a gente fecha o primeiro quadrimestre, a gente tem um valor daqueles 4 meses. Quando fecha o segundo quadrimestre, a gente tem relação aos 8 primeiros meses do ano. E quando a gente faz o terceiro quadrimestre, é o ano inteiro. Então, a cobertura estimada pelas equipes de atenção básica, a meta era 75% de cobertura populacional. Foi alcançado 73,82%. A cobertura estimada de equipes de saúde básica na saúde bucal era 75% e foi alcançado 64,24%. O número de unidades com serviço de notificação de violência implantada, a meta eram 2 unidades, e 2 unidades fizeram a notificação de violência. A taxa de mortalidade infantil pactuada foi de 10 e o resultado foi de 9,89. Agora a gente vai entrar na parte da questão dos óbitos, das investigações dos óbitos. A gente vai ver que os resultados não foram a contento, né? Os outros ficaram um pouco abaixo, alguns foram alcançados, mas aqui a gente tem uma distorção grande. Por quê? Porque o nosso sistema de informação de mortalidade teve uma parada de informação no ano de 2016. Então, os dados não eram informados, o sistema não era alimentado, o município ficou numa situação complicada de quase perder os recursos da vigilância em saúde por conta da falta da alimentação desses dados. E isso aí se reflete no resultado, que esse resultado é oficial, são os resultados do Ministério da Saúde. Então, houve um óbito materno em 2016 e a meta era 80%, mas como não houve investigação, constando no sistema, fica como se não tivesse investigado nada. Tá? Os óbitos de mulher em idade fértil investigados, 75% era a meta, e a investigação de 56,31%. Foi pactuado não ter óbito por dengue, e no sistema também não consta óbito por dengue. Agora a gente vai para a parte dos demonstrativos financeiros, da receita e da despesa. É tudo que entrou de recurso do Ministério, do Estado
e do município para poder compor o orçamento e a execução desse orçamento de janeiro a dezembro de 2016. Porque esse dado do terceiro quadrimestre, quando a gente mostra, é o resultado do ano, é o consolidado, tá? Por isso que o período está diferente. Então, volta. Então, a gente vai ver agora o demonstrativo da utilização dos recursos com a base de dados do CIOPS, referente ao sexto bimestre de 2016. O CIOPS é o Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde, que é a base dos dados. A gente é informado bimestralmente pela Secretaria, e ele indica para a gente o percentual de recurso próprio aplicado em ação e serviço público de saúde no período, para ver se a gente está cumprindo ou não a prerrogativa da Lei 141. Então, aqui a gente pode ver que, na atenção básica, a gente teve 11.988.498 reais de transferências federais para o município. Anda para o lado. Isso. Aí, ali, não consta recurso próprio. E o que a gente utilizou? Vai para o final, para a última. Então, ali a gente tem 13.215.000 como liquidadas, pagas 13.091.612,52, tá? E ainda ficaram 841.633,20 como o resto a pagar. O piso de atenção básica variável, que é o PAB variável, foram recebidos R$ 6.435.976 do governo federal. Foram pagos R$ 7.635.074, tá? E ainda ficou um resto a pagar de R$ 219,80. Tudo. Ali na atenção básica, naqueles 11 milhões, estão incluídos o piso de atenção básica fixo, que foi o valor de R$ 5.075.122, que isso é um valor per capita, dividido em 12 parcelas, que vem todos os meses. E a parte do piso da atenção básica variável, que foram os 6.435.936, que somados dão aqueles 11 milhões da atenção básica, ele é referente ao Programa de Saúde da Família, agentes comunitários de saúde, saúde bucal. Esse compensação de especificidades regionais era um programa que existia, mas não vem mais recurso, mas na tabela do CIOPS ele continua, né? E do fundo, 477.400. Isso aí é tudo da atenção básica, que são as unidades básicas de saúde e os PSFs. Em relação ao piso da média alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que vai custear os serviços todos que a gente tem, de média alta complexidade, foram R$ 50.206.578,07. Tá? Aí teve um rendimento. Volta lá, Carol. Volta lá na anterior. Vai, volta. Aí lá a gente pode ver que teve uma operação de crédito, rendimento ou outros, no valor de R$ 1.432.392,84. Provavelmente era algum recurso que foi recebido pelo município que estava em aplicação. Não é isso, Denise? Não é isso?
E aí, somando com o que veio do Ministério, virou 51.638.970,91. Vem cá. Vem cá. Boa tarde. Esses rendimentos aqui são as contas que a gente é o valor total dos rendimentos de aplicação anual. Quer dizer, como esse CIOPS é o sexto, então isso vem acumulando os saldos, no qual deu um total das contas de recursos que são obrigatórias ficarem numa aplicação, umas ficam em poupança, outras ficam em aplicações que não podem ser aplicações de risco. Então, deu esse montante aí de 1.432.392,84. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, aí vocês podem me perguntar. Esse restante que você falou de 1.432.000? Sim. Na realidade, esse valor de 1 milhão já deve ter sido utilizado, porque se você observar no que foi pago, porque isso. A despesa, ela tem 3 fases, né? A despesa empenhada é quando a gente fala no nosso orçamento, né? Então, a gente tem um orçamento de, um exemplo, 10 milhões. No caso ali, foi empenhado 13 milhões. Mas não foi pago. Foram liquidados 13 milhões também, né? Mas no pagamento não alcançou o que foi liquidado. Então, a gente observa que quando a gente empenha e liquida, é uma fase. Quando você liquida e paga, é outra fase. Por isso que a gente chama de que o que foi liquidado e não foi pago, a gente chama de restos a pagar processados. E o que foi só empenhado, a gente chama de restos a pagar não processados. Existe o empenho, mas não foi liquidado na época. Entendeu? Então, o que a gente entende que foi pago. Então, aquele rendimento já embutiu no financeiro. Então, acredito que já foi pago. Porque, se a gente for ver no final, o saldo bancário, que eu não sei se aqui vai aparecer, o que ficou em conta foi muito pouco. Eu acho que só vai aparecer em outra tabela. Quando aparecer, eu vou explicar para vocês o saldo financeiro que ficou. Tá? Não. Aqui é o que ficou, mas ainda vai ter uma matemática do que ficou, o que ficou a pagar. Então, o saldo que a gente chama numerário só vai aparecer mesmo no balanço consolidado da prefeitura. Quando a gente faz o balanço, que aparece o balanço patrimonial, é o que vai aparecer ali. Aqui, os dados do CIOPS, eles se baseiam mais no empenhado, liquidado e pago. E a receita também. Então, são quadros um pouco diferentes. Eles estão ligados mais à despesa com saúde na função 10. Aqui, ó. No MAC, a gente observa que tivemos 50 milhões em receita. O Estado
praticamente, o ano 2016, o Estado não mandou nenhum dinheiro. Né? Ali, ó, o quadro que está na parte do Estado estão zerados, porque o município não recebeu recurso. Então, o MAC, ele joga ali. Ele foi orçado em 57, ele não recebeu todo o valor que foi orçado. Ele recebeu um pouquinho abaixo. Foram empenhados 40.983.432,11. Foram liquidados 42.102.059,77. A gente observa que se empenhou mais do que se liquidou. O pagamento também. Então, a gente observa aqui que o município, ele fechou, principalmente na função saúde, ele fechou com restos a pagar muito alto. Porque o correto era a gente empenhar o que se vai usar e, no final do ano, se não vai usar, cancelar. Só que a gente viu que ficou um valor muito alto em restos a pagar. E isso acaba engessando o município financeiramente no... Sim, porque aí são dívidas que ficaram para a nova gestão, né? Foram dívidas. Sim, nessa função, né? Nessa fonte, porque a gente chama que o MAC é uma fonte de recurso. Dentro do MAC, são vários projetos e atividades dentro do MAC. Mas a fonte que se separa aqui, que a gente chama que a fonte do MAC, é o que ficou. Isso. O MAC é um recurso específico que a gente recebe para pagar os serviços de média complexidade, de alta complexidade. São serviços, muitas das vezes, prestados pelo município de Cabo Frio, não só os nossos municípios, como toda a região. Então, a gente tem um teto financeiro, né, que o Estado distribui para os municípios, e Cabo Frio, nesse teto financeiro, que a gente chama, parte desse teto é composto pelo MAC, que é onde a gente paga os serviços de alta e média complexidade. E dentre esses serviços que a gente paga, estão nossos prestadores de serviços que são habilitados no SUS, entendeu? Que são credenciados pelo Ministério da Saúde. Então, nesse incentivo do MAC é onde a gente paga esses serviços prestados aos nossos munícipes e também os munícipes da região, né? Que a gente tem isso, dos 9 municípios da Baixada Litorânea, entendeu? Os nossos serviços também, de média complexidade, nossas especialidades, né? Os serviços que a gente presta à nossa população através do PAN, as consultas especializadas, as nossas internações do São José Operário, do Hospital da Mulher, Tamoios, Jardim Esperança. A gente tem toda uma rede que esse recurso também está dentro do MAC, que é para a gente manter essa rede, esses atendimentos de exames de média, as consultas lá do PAN, das especialidades médicas, os partos, as internações, tudo isso, esse recurso vem dentro do MAC para que a gente consiga assistir os nossos munícipes. Deu para clarear? Sim. Sim. Tá jóia, obrigada. Eu sou a Angélica, responsável pelo controle e avaliação da Secretaria de Saúde. Mazinho falou sobre a média e alta complexidade.
No início, a Mônica fez a apresentação da rede, da nossa rede de saúde, né? E dentre aqueles serviços que ela apresentou, estão os serviços de alta complexidade, que é o serviço de oncologia, o serviço de nefrologia, que são as diálises, a UTI, né, as internações, alguns exames, tipo ressonância magnética, tomografias. E o que a gente chama de média são as consultas especializadas, os atendimentos, os exames, né, alguns dos exames que a gente faz, como colono, né, endoscopia, mamografia, endoscopia, porque aí é uma... Oi? Então, as internações também dos hospitais, das nossas unidades, né, que também estão incluídos, porque esse recurso do MAC, a gente não só paga os serviços de rede, do que a gente chama de alta complexidade, que são as internações de UTI, que a gente também faz aqui no município, da região, não só dos nossos munícipes, todo o atendimento da oncologia, que também atende a região, não só Cabo Frio, e a gente, dentro desse MAC, que, por sinal, a gente está com um teto financeiro muito defasado, a gente também tem toda a nossa rede de assistência que a gente faz em Cabo Frio, que é aquilo tudo que eu já falei, não só as consultas especializadas, como toda a internação do HCE, São José Operário, Hospital de Tamoios, as 2 UPAs que a gente tem, Hospital da Mulher, que não deixa também de ser um dispositivo regional, porque nasce criança da região inteira aqui no Hospital da Mulher, a gente sabe, a gente já levantou esses números, inclusive, e todo esse serviço está dentro desse incentivo chamado MAC, né, que eu acho que agora deu para entender, certo, Mazinho? Eu não me apresentei, meu nome é Denise, eu sou contadora, comecei nessa nova gestão em janeiro, né? Esse CIOPS aí foi feito, eu que preenchi, mas não foi a minha gestão como contadora, porque quando eu encontrei já estava, foi no final, no início de uma nova gestão. Então, esses dados a gente tirou todos dentro da contabilidade, tudo que estava dentro do sistema, né? Como eu estava falando dos restos a pagar, a gente observa aqui, ó, no MAC, baixa ali, por favor. Não está com total todo, tá? Não deu, sobe um pouco. Isso. A gente observa que quando o fechamento do exercício de 2015 fechou o exercício com um restos a pagar de 16 milhões. Aqui, esses 16 milhões, 027.499,43, ele foi pago, que foi pago no exercício de 2016, mas referente a 2015. Então, a parte financeira, ela fica também comprometida exatamente por isso, né? Foram 16 milhões pagos de restos a pagar em 2016, que foi um RP de 2015. Esses valores totais, né, que foram pagos. Sobe um pouco. Não, esse foi que foi pago. Então, aqui, esses valores aqui, em saldos financeiros, a gente observa que fica dinheiro, mas são muitas... Esse dinheiro que ficou são recursos próprios, de emendas que você não poderia mexer. Então, às vezes a gente observa que tinha 1 milhão, só que esse dinheiro ele fica aplicado, mas esse dinheiro, às vezes, você não pode pagar
certas despesas. Por quê? Despesas de emendas, elas são destinadas, né, a uma despesa que você não pode fugir. Então, aqui não dá para detalhar muito bem, mas esse saldo financeiro é o saldo que ficou em conta. É o saldo que a gente encontrou nos extratos. Então, é como se é a matemática entre empenhado, liquidado e pago. Tá? É o que o senhor me perguntou sobre os rendimentos. Então, ocorreu o rendimento financeiro, vai para o saldo financeiro. Entendeu? Aqui, ó, vigilância em saúde. Aqui, esses valores de receitas, ele vem, né, da transferência fundo a fundo. Então, é separado, né? Ali, quando esse pretinho, vigilância em saúde, é o bloco que é a soma desses três, vigilância, né, a vigilância sanitária, e esses fundo a fundo são outros incentivos que estão dentro da vigilância, mas às vezes são coisas novas que não tem ainda, dentro do CIOPS, não tem ainda um link que você possa colocar. Porque o CIOPS também ele vai se renovando, né? O CIOPS 2017 está um pouquinho melhor, porque ele vai... o sistema ele vai mudando uma vez por ano. Então, o sistema do CIOPS 2017, eu acho que vai estar um pouquinho mais claro para evitar esses tipos de transferência aqui que a gente tem que colocar no genérico, fundo a fundo. Mas isso são transferências que vêm do sistema do SUS. Tô fechando. Porque o que acontece? A gente, para fechar o CIOPS, a gente tem que esperar fechar o consolidado. Então, não é só a saúde. A gente depende da prefeitura e de outros órgãos. O nosso está fechado, eu estou esperando a prefeitura consolidar. No momento que a prefeitura consolida, aí eu posso informar o CIOPS. Entendeu? Tem alguma pergunta, assim, na área contábil, gente? Porque na área de gestão, um pouco, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Só vou te responder na parte da contabilidade, né? A gestão, a Mônica vai responder, o secretário. A gente, quando chegou, nós pegamos uma contabilidade que estava em aberto, outubro, novembro e dezembro. A gente tentou passar essas informações, inclusive também informações para o Conselho, que não tinha. O Conselho estava meses sem receber informações. O que nós fizemos na nova gestão é tentar
transparência mais possível. E passamos todas as informações para o Conselho até dezembro, né? A gente vai passar agora a nossa também. O balanço foi fechado de 2016, a prestação de contas já foi encaminhada para o controle interno, né? A gente vai ter agora uma nova deliberação, a deliberação 200, também que é do exercício de 2016. Na parte da contabilidade, a gente está tentando fazer maior transparência. O Conselho tem toda a abertura de chegar lá, de pegar informações. Tentei fazer um balancete mais detalhado possível, para que vocês entendessem. A gente até mudou um pouco. Foram com mais páginas. Foi um balancete mais detalhado e eu me coloquei à disposição. Caso vocês tenham, o Conselho tenha dúvidas, me convide, eu vou para uma reunião e explico na parte técnica que eu posso ajudar, né? A gente não vai deixar, o propósito é não deixar atrasar as informações. As informações vão ter que ser mantidas. A gente está no calendário, né? Agora a gente tem que mandar a informação no primeiro trimestre para o Conselho, que vai ser enviado. O CIOPS também não vai atrasar tanto, porque o CIOPS também ficou... Eu cheguei lá, informaram o terceiro trimestre em novembro. Quer dizer, ficou também atrasado, o senhor tem razão. O propósito é não deixar isso acontecer. Tá bom? Em relação às perguntas que você fez, com relação à prestação de contas, da aprovação ou não pelo Conselho, a gestão não tem como interferir, né? Porque o Conselho avalia as contas, aprova ou reprova. O que a gestão, a partir de agora, está fazendo é tornar mais claras e dar publicidade às informações financeiras, como a gente está fazendo agora, né? Porque eu acho que essa apresentação, para não só o Conselho, né, como aberta à população, para prestar conta dos recursos financeiros, da parte física, isso aí é a primeira vez que está tendo. E a gente, a partir de agora, a postura da Secretaria é de dar visibilidade, transparência ao processo físico-financeiro da Secretaria. Tá? Não sei se eu atendi a tua colocação. Uhum. Uhum. Do último quadrimestre.
Sim. Só que se foi no ano de 2014, a gente vai ter que fazer uma busca, porque a gente não, assim, incentivo específico da saúde da população negra, eu desconheço qualquer tipo de incentivo, né? Só se foi alguma emenda parlamentar direcionada para atender a população negra, as regiões quilombolas que a gente tem aqui na cidade. Mas a gente tem que fazer uma busca, porque na situação aqui, de fato, é o terceiro quadrimestre de 2016, né? Porque, teoricamente, a lei solicita que essas prestações de contas sejam feitas em audiência pública e nunca aconteceu, né? Não teve essa audiência pública, é a primeira que a gente está fazendo. Então, a gente pode, seria até bacana se o Conselho formalizasse isso para a gente, para que a gente busque... Não, está na ata, mas, de repente, seria bacana o Conselho fazer um documento específico desse incentivo, para que a gente busque, porque se foi 2014, com certeza não vai aparecer esse incentivo aqui. Claro. Sim, sim. Mas seria importante documentar isso. Entendeu? E isso passou pelo Conselho. Aprovação. Sim, sim. Os órgãos, porque... Sim. Mas os órgãos fiscalizadores com certeza vão cobrar se essa verba foi utilizada de maneira errada. Se é uma coisa específica. Então, aí o TCU vai ter que prestar conta, né? Então, o TCU com certeza vai cobrar, se é uma verba federal, incentivo federal. Vamos, formaliza o Conselho, pede o Conselho que formalize e a gente... Eu acho. Alô? Vereadora, eu acho que o caminho que a gente tem que tomar a partir de agora, Mazinho, eu acho que é vocês, enquanto conselho, documentar isso, colocar todas as dúvidas que vocês têm, o que realmente vocês têm dúvida, por que aconteceu isso, e contar um pouquinho o fato, a situação que ocorreu, e aí a secretaria vai poder tentar, né? Eu acho até meio difícil, mas tentar. E, se for o caso, voltar de novo para o Conselho, depois com as respostas, e aí o Conselho tomar as medidas cabíveis. Se vai para o Tribunal de Contas, se vai pedir para a Secretaria fazer uma tomada de contas, enfim. Mas eu acho que isso tem que ser formalizado, viu, Mazinho? Oficialmente pelo Conselho, o Conselho pode formalizar, colocando toda a situação e mandar para a Secretaria de Saúde, que a gente vai dar, com certeza, uma resposta para você, tá bom? Dá licença, só uma coisa. Pode anotar o nome da emenda que eu lembro. Compensação específica regionalizada. Isso aí não é para quilombola. Não é exatamente. Não é exatamente. Exatamente. Não, olha só.
Exatamente, eu Olha só gostaria se de esclarecer que não houve. Olha só um minutinho. Eu sei porque eu me lembro bem, porque nesse momento eu estava em outro local fazendo exatamente esse trabalho de compensação regional. E lá no nosso município nós optamos por violência. E fizemos um trabalho todo em cima de violência. Então tem que ver que trabalho foi feito, porque essa verba só veio porque tem um projeto, tá? Um projeto de trabalho. Existe um projeto para ter vindo essa verba, você tinha que justificar através de um projeto de trabalho, que podia ser no que você quisesse. Eu estou dando um exemplo com o município que eu estava, a gente fez em cima de violência. Aqui pode ter sido, não sei se aqui foi utilizado, o projeto de trabalho foi para o quilombolas. Então a gente vai precisar resgatar isso, inclusive com o Estado, tá? Saber se o Estado ainda tem, porque a gente na época, eu me lembro perfeitamente, a gente tinha que mandar para o Estado o projeto, o Estado tinha que aprovar, isso tinha que passar no Conselho. Vocês dizem que passou o Conselho para quilombola? Sim, então olha só, aí o Conselho vai ter que resgatar aonde está essa ata, onde está o projeto de trabalho dessas compensações regionais, porque aí cada município fez a sua parte, entendeu? Cada município escolheu que área que ia trabalhar. Aqui eu não sei se escolheram quilombolas, aí a gente vai ter que ver o projeto de trabalho para ver o que foi isso. Tá? Até poderia, claro. Eu estou dando um exemplo no município que eu estava, a gente optou por violência, a gente fez vários seminários de violência e tudo, a gente fez violência. Sim, mas aí a gente vai ter que apurar. Então, Mazinho, mais uma vez, eu te peço, Mazinho, manda para a secretaria, vocês já podem, já tem como dever de casa aí, apurar em vocês onde está essa ata que foi aprovada, porque se ela foi aprovada não só o valor financeiro, mas também a parte técnica, né? Então aí a gente vai poder apurar isso melhor, tá? Então, dando continuidade à apresentação, isso. O próprio CIOPS, ele tem um relatório que é sobre os indicadores financeiros do sexto trimestre, que também é consolidado, tá? E aqui a gente vê o percentual da participação da receita dos impostos na receita total do município, que foi 18,90%. A participação percentual de transferências intragovernamentais na receita total do município, 64,49%. A participação percentual das transferências para a saúde no total de recursos transferidos, só 17,29%. A participação percentual das transferências da União para a saúde no total dos recursos transferidos, quase a maior parte, 96,84%. A participação das transferências da União para a saúde no total das transferências, 36,69%. A participação percentual da receita de impostos e transferências constitucionais e legais na receita, 40,86%. Aí esse para fins de cálculo da percentual da Lei 141 está zerado. Agora, aqui nessa tabela, o interessante é destacar esse dado, despesa total com saúde em real por habitante, sob a responsabilidade do município por habitante, né? Então, no ano de 2016, houve uma aplicação do município no valor de R$ 742,29 por habitante. E também destacamos o percentual da receita própria aplicada em saúde, que é o último item, 15,59%. Então, aqui fica demonstrado que no ano de 2016 foi cumprida a prerrogativa da lei de aplicação mínima de 15% dos recursos próprios em saúde. Então, a apresentação desse relatório do sexto bimestre, a gente vai, em junho, fazer a apresentação do primeiro quadrimestre de 2017, tá? E esses relatórios,
O que acontece? Eles são importantes porque o somatório deles vai gerar para a gente o relatório anual de gestão, né? São os 3 quadrimestres que juntos formam um relatório anual de gestão, que a gente sempre faz o do ano anterior. A gente fez o de 2016, que a gente tentou apresentar ontem para o Conselho, tentamos hoje, não conseguimos, não tivemos quórum, mas vai ser apresentado na próxima reunião do Conselho. Então, para que não tenha esse tipo de problema com relação à questão da transparência, as dúvidas, a gente vai estar fazendo essas prestações de conta regularmente, tá? Sempre a gente vai apresentar isso. E aí eu acho que fica mais fácil para o Conselho controlar a aplicação do recurso, para o Conselho acompanhar o que está sendo feito e para o Conselho ter a visão global quando a gente fizer o relatório anual de gestão de 2017 no próximo ano. Aqui não, a gente não traz para aprovação, e sim é uma questão de prestação de contas para apresentar para os vereadores. Sim, claro, até nesse intuito. E Mazinho, Brito, Socorro, os demais conselheiros aqui presentes, sabem que nossas portas estão abertas e continuarão para receber vocês, sejam quais forem os questionamentos de vocês, né? A gente faz uma gestão de transparência, Mazinho sabe disso, e os demais conselheiros que têm procurado a gente com a questão de informação, as nossas portas estão sempre abertas, a gente não tem Daiana, que eu já vi ali também, a gente está lá para acolher e muitas das vezes para tirar nossas dúvidas juntos, porque na saúde, no SUS, a gente aprende o tempo todo, né? E sempre tem novidades. Então, a gente sempre se coloca à disposição para atender vocês no que for preciso. Uma das perguntas de Mazinho, na questão das informações, realmente nós pegamos muitos dos sistemas de informação do SUS com atrasos absurdos na questão de informação, com alguns incentivos já sendo comprometidos. Então, assim, a gente, em alguns deles, nós fizemos mutirão para colocar em dia, outros a gente ainda está trabalhando. Buscamos as superintendências no Estado para reverter essas questões da vigilância em saúde, que a gente, por muito pouco, não perdeu o incentivo. Assim, encontramos uma imagem muito ruim do município no Estado e a gente tem trabalhado muito para reverter essa situação e conseguimos alimentar. Estamos colocando em dia, alguns sistemas já estão em dia na questão de informação, outros a gente ainda está fazendo mutirão porque foram tempos sem alimentar, né, sem colocar informação. Então, a gente está conseguindo agora colocar em dia. Então, na questão da informação, Mazinho, com muito trabalho a gente está chegando lá, tá? A gente está colocando em dia e o Conselho, mais uma vez eu vou falar, nossas portas estão abertas para o que vocês precisarem. Os incentivos federais a gente está recebendo normalmente. O Estado, todo mundo sabe a situação que o Estado se encontra, então ainda estamos com alguns problemas. O Estado também está buscando apoio federal para solucionar, inclusive, algumas dívidas com os municípios. Sim, sim.
A gente não está recebendo. No ano. Anual. Então, aqueles 50 milhões que você viu ali foi o que eu falei do MAC, né? A gente tem um teto financeiro mensal que no final do ano dá esse montante, que é esse dinheiro que custeia todos os serviços de saúde prestado não só ao município de Cabo Frio, como alguns serviços de rede que a gente atende os 9 municípios da Baixada Litorânea. Então, a radioterapia está num processo de credenciamento, né? Eu acho que o processo foi para Brasília, já passou pelo Estado e nós recebemos agora algumas exigências que o prestador já está cumprindo para que a gente dê andamento e consiga credenciar a radioterapia. Exigências... Sim, exatamente. Agora, o processo já está em Brasília para homologação, para poder credenciar, né? Porque é um serviço, como a senhora falou, de alta complexidade. Então, o Ministério está fazendo outras solicitações ao prestador. Então, eles estão atendendo para que dê andamento e que, em breve, a gente tenha o serviço de radioterapia no município para atender a nossa região. A gente não. Atendendo, eu acredito que em breve mesmo, né? A gente está a qualquer momento. Porque